Agora eu vou falar sobre um pouquinho aí sobre urgências, tá? Urgências que estressam a equipe. O Neotríade, você trabalhando com projetos, com entregas, com processos, vai começar a diminuir e muito a quantidade de urgências dentro da sua equipe. Por quê? Porque diminui os esquecimentos. E principalmente porque diminui os esquecimentos. Porque quando está tudo dentro de um processo, está documentado, todo mundo sabe o que fazer. Por exemplo, se um colaborador seu falta por doença ou por algum outro motivo, você vai conseguir entrar no Neotríade dele e saber o que vai atrasar e o que ele vai deixar de fazer. Se às vezes essa pessoa falta e você não tem nada disso documentado, você só vai descobrir quando um cliente ligar, quando você tentar acessar o e-mail dele, quando ele te ligar falando, olha, eu tinha para fazer tal coisa nesse dia. E às vezes a gente não tem essa possibilidade. Então isso acaba trazendo as nossas urgências. Quando a gente às vezes vai desligar um colaborador, isso acontece em algumas empresas que a gente participa, que a gente faz a nossa consultoria, a gente acaba vendo que, assim, às vezes eles desligam colaboradores e só vão descobrir o que o colaborador realmente fazia 100% do tempo, 1 mês depois, 2 meses depois, que essas atividades que às vezes aconteciam uma vez por mês, não tinha nada documentado. Mas no Neotríade vai ter tudo isso documentado. Então as urgências começam a diminuir. Mas, gente, a urgência sempre vai acontecer, tá? Urgência sempre acontece. Tá? É impossível a gente falar que nunca mais vai acontecer urgência, mas a gente consegue reduzir uma quantidade significativa e ainda a gente consegue sempre estar preparado para isso. Vou dar um exemplo aqui nosso de urgência e mostrar um relatório de urgências, tá? Então, por exemplo, gente, o que a gente pode fazer? Dentro aqui do Neotríade, na nossa área de execução, eu consigo pegar aqui tudo que foi de urgente nessa semana. Então, eu venho aqui, por colaborador ainda, ou seja, por colaborador, por exemplo. Eu venho aqui, analiso. Olha, essa semana só teve essas urgências. Então, eu consigo entender se já está finalizada a urgência ou não, e quantas horas foram gastas nessas urgências. Tá? E o que é importante estar marcando essas urgências? Agora eu vou falar do que aconteceu com a gente. A gente tinha já nosso processo definido para ir para eventos e tudo estava muito bem definido e tudo certo, não teve nenhum atraso, nenhuma urgência. Até que um dia antes que a gente ia para um evento, o carro quebrou. E o que aconteceu? Nunca que a gente ia conseguir prever que o carro ia quebrar e para a gente ir para o evento. Só que aí na hora na urgência, óbvio, eu tive que incluir uma tarefa no meu Neotríade para procurar alugar um carro novo e tudo mais, fazer todo esse trabalho de aluguel de carro, comparar preço, e eu demorei aí umas 2h30 para fazer isso. Então eu tive 2h30 de urgência referente ao evento. Quando a gente passou o mês, quando a gente finalizou o mês, que a gente foi analisar esse relatório aqui de urgências, tá? Que você pode ver da semana, de hoje, do mês, do período que você quiser, apareceu essa questão do carro. Porque eu gastei 2 horas do carro. Aí todo mundo, mas essa urgência a gente não tem como ver. Porque a gente sempre tem que analisar a urgência para ver se a gente pode prevenir ela. Eu falei, não, gente, acho que a gente tem como. O que a gente fez? No nosso processo de evento, a gente adicionou aí fazer uma cotação de carros online, de aluguel de carro, no nosso processo, que demora aí no máximo 10 minutos, porque é cotação online, né? Então é só ver 10 minutos, qual é o lugar mais barato, o lugar mais caro e tudo mais, deixa lá no processo, para que se a gente precisar, já está cotado, já está pronto e não vai ter urgência nenhuma. Então, assim, essa é a questão das urgências. As urgências sempre vão acontecer? Sim. Mas toda vez que você tem um relatório onde você analisa as urgências e toma uma ação de prevenir elas, é quando elas começam a ou deixar de acontecer, ou quando elas acontecem, você já sabe que ela acontece, então você já tem um processo definido para isso. Você já tem um conjunto de ações para arrumar essa urgência. Então fica muito mais fácil. Aí essa urgência deixa de ser um caos para ser uma rotina. E aí, quando você transforma a urgência numa rotina positiva, não numa urgência de caos, ela acaba fazendo parte do dia a dia e ninguém nem percebe que era uma urgência, tá? Então, essa é uma coisa muito importante aí dentro do Neotríade.